Ok, pode começar. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui em Florianópolis, iniciando um dia para falar com vocês. Aquela proposta que nós tivemos de responder algumas perguntas que sejam pertinentes através dessa visão sistêmica que abrange e amplia tanto a nossa percepção sobre todos esses eventos que estão ocorrendo com a pandemia, que está nos levando a esse lugar de confinamento. Vai ser um prazer caminhar com vocês. Nós preparamos algumas aulas bem interessantes para contemplar todas as perguntas que nos foram feitas. Mas hoje, agora, vamos nos deter a responder algumas delas que nós achamos pertinentes e que, com certeza, irá contribuir para o equilíbrio de vocês e a ampliação dessa visão que nos fortalece. Então, Paulo. Então, nós selecionamos algumas perguntas e eu vou direcioná-las agora para cada professor para que vocês possam receber algumas orientações importantes, tá? A primeira pergunta, Ana, eu vou lançar para você, que tem a ver com a liderança no âmbito das organizações. E uma pessoa perguntou assim, Ana: ocupo um cargo de liderança frente a uma organização com 60 colaboradores. E do meu lugar, estou tendo que tomar decisões bem difíceis, as quais normalmente eu contaria com a ajuda de um conselho de administração, que em virtude da atual conjuntura não está conseguindo se reunir. Por outro lado, as decisões que dependem de mim são urgentes. Como eu posso tornar isso mais leve? Ok, essa foi a pergunta da Maria, né, Paulo? Então, respondendo a Maria, também o Alexandre, que tinha uma pergunta parecida, a Laidiara, que também trouxe algo assim relacionado a isso, o nosso trabalho, nossa liderança, nossas empresas. Talvez eu gostaria de começar convidando vocês a refletirem comigo sobre a economia. A própria economia, os movimentos macroeconômicos também são sistêmicos. Então, apesar de a grande massa populacional ainda não estar conectada, haviam já, desde o final do ano passado, alguns especialistas que começavam a dizer e começavam a nos pedir atenção sobre indicadores macroeconômicos que demonstravam uma certa deterioração nos indicadores econômicos e talvez até conectada com uma espécie de especulação em relação ao dinheiro, ou mesmo ao valor de empresas, essas empresas de todos nós conseguimos nos lembrar de como nós estávamos vivendo uma perspectiva de um crescimento que talvez leve para que a gente sempre pense que o mundo e a economia também é sistêmica. Isso que aconteceu de alguma forma, o índice E vindo agora aqui, então, para a primeira coisa que vocês precisam trabalhar, se vocês são líderes ou se vocês estão trabalhando com líderes, quem tem precedência. A organização vem antes, a organização é maior do que nós. Oi? Sim? A internet, Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. A minha internet caiu completamente. Então, a gravação... Ok, eu vou seguindo aqui, Paulo. Eu vou seguindo aqui. A princípio, parece que continua gravando, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter clareza, e na pergunta da Maria, isso fica bem claro, Maria. Lembra sempre, você fala como líder em nome da organização, mas você está servindo a ela. Então, talvez o que pode te ajudar é você imaginar, ou da forma que funciona para você, como que você se conecta com essa empresa que você representa. Imagina que ela está do teu lado e você está servindo a ela. E sim, os líderes nesse momento precisarão tomar decisões muito difíceis. E elas serão difíceis se você tomar isso para você, como se fosse você, Maria, que está talvez tendo que desligar um colaborador, por exemplo.
quem toma a decisão, ou para quem essa decisão é tomada, é sempre para a sobrevivência da organização. Isso não significa que nós possamos fazer o desligamento de alguém, de um colaborador, de qualquer forma. Muito pelo contrário, encontre, caso seja esse o teu caso, eu não sei se é essa a decisão que está tomando teu coração, como você pode fazer isso honrando essas pessoas que serão, de alguma forma, que deixarão de pertencer por um motivo externo, né? Por uma necessidade da empresa. Eu diria até mais, encontre algo que você possa registrar na história dessa organização, todas essas pessoas que cederam o lugar, que precisaram ser desligadas. E procure uma forma de fazer isso com equilíbrio, que as despedidas sejam respeitosas. O que às vezes nós temos visto é muitas organizações aproveitando esse período de crise para desligar as pessoas. E isso, de alguma forma, terá consequências para além desse momento. Isso também fica registrado na memória de todas as pessoas que fazem parte dessa organização. Então, primeira coisa, quem toma as decisões, quem lidera para a organização. Segundo, encontre uma forma de que essas pessoas tenham toda a contribuição delas seja reconhecida e que isso não seja esquecido depois que isso tudo passar. Terceiro, busque formas de fazer esse desligamento de uma forma respeitosa e com equilíbrio. Agora é o momento também de nós trabalharmos com a nossa criatividade. É uma autorregulação do mercado e talvez as empresas que conseguirem manter vínculos fortes com as pessoas, ter um propósito para um melhor futuro para o mundo, talvez elas consigam ter mais chances de sobreviver. Outra coisa que eu queria pontuar, caso vocês possam trabalhar com esses líderes, trabalhem com eles o lugar deles em relação aos pais, porque isso também dá força, o saber que eu, diante deles, sou pequeno. Então, fica um pouco mais fácil quando eu transfiro isso para o meu ambiente de trabalho. Eu, perante a minha organização, também sou pequeno. E me coloco nesse lugar daquele que serve da melhor forma possível. É bem importante vocês terem essa clareza. Muitos líderes tomam tudo sobre si e isso tem um risco de adoecimento. Não sei se vocês gostariam de complementar, se de alguma forma fica claro para... A colocação é extremamente pertinente, sobretudo quando fala do desligamento respeitoso, porque as empresas, para sobreviverem, muitas vezes vão ter que fazer esses desligar. Então, essa empresa vai ter, de certa forma, na sua história, uma dívida com esse funcionário, no sentido, para eu sobreviver, eu preciso olhar para esses funcionários que estão precisando ser demitidos agora, acho que vai fazer toda a diferença no futuro dessa empresa em termos de equilíbrio, de produtividade e de... Sim. Acho que foi muito bom, e de alguma forma, eu diria para vocês, a gente está vivendo uma transição. De alguma forma, procurem verificar se realmente vocês precisam começar pelas pessoas. E aí eu posso dar o depoimento nosso aqui do Instituto, né? Nós também temos nosso plano de ação, nosso plano de emergência. E eu, como faço a gestão financeira, no nosso plano, as pessoas, o desligamento de pessoas é o último recurso. As nossas tentativas serão de todas as outras formas que sejam possíveis para nós. E só quando tudo que nós tentarmos não for possível, caso seja necessário, então nós olharíamos para as pessoas. Verifiquem também como é que é a escala de valores que vocês estão utilizando, porque existe de um médico muito antigo que dizia que a nossa imaginação, quando ela está diante do medo, ela é muito fértil e ela não nos ajuda. Então, inclusive, ele diz isso, metade das nossas doenças, metade do nosso medo
vem dessa imaginação. Então, eu queria deixar com vocês em relação a essa questão do medo que eu também tenho vivido, tudo segue em frente. A gente pode, nesse momento, olhar, sim, para a nossa vida e também para a nossa morte. Eu lembro de um momento que o Bert fala no livro dele, né, que eu preciso estar presente àquilo que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo medo? O que eu vou fazer com isso, então, né? Eu preciso me acalmar e permitir que aquilo que eu tenho de recurso no meu corpo de memória, dos meus pais, quem sabe meus ancestrais, e outras pandemias que os nossos queridos já viveram, eu posso tomar esse recurso e eu posso transformar esse recurso em algo precioso para esse momento, né? Esse momento de eu sossegar. Então, para quem está assim nessa situação com muito medo, e eu também me coloco nesse lugar, eu tenho feito esse movimento de me acalmar. E quando eu me acalmo, realmente eu sinto que eu ganho tempo. E quando eu ganho tempo, eu posso pensar naquilo que eu posso fazer de forma bem eficaz. Com a minha família, com a minha vida, com o meu trabalho, né? Quando a nossa mente se acalma, quando ela se sossega, quando ela fica em paz, né? Até outro dia eu falei em paciência, eu gosto quando a Inês fala de brincar com as palavras, né? A paciência, a paz me dá ciência. É isso mesmo. Quando a gente entra nesse lugar de tranquilidade, começa o nosso caminho realmente de cura, para que algo não cresça e possa, de fato, nos adoecer. Então, eu fico pensando, pode ser, sim, que isso esteja me atacando de uma forma que tem a ver com a minha família, com a minha história, mas nós estamos hoje num medo global. Então, como está todo mundo na mesma situação, se todos decidirem realmente olhar para o medo, né? E olhar para ele. E sim, eu estou olhando você, eu reconheço isso no meu corpo, eu entro em contato com essa sensação. Eu posso acalmar os meus pensamentos e posso encontrar uma solução, uma saída e voltar a sonhar, a pensar no futuro. Sim, gostei disso que a Ana acabou de falar, né? A gente lembra de coisas difíceis, de que forma, né? Na nossa postura consteladora, fenomenológica, de forma a fazer uma reverência. E se eu consigo fazer uma reverência, e hoje eu estou no meio do furacão, olhar para tudo isso e lidar muito bem com aquilo que eu tenho de melhor, que eu tenho aprendido na vida, com os meus pais, com os meus professores, com tudo que eu já ganhei, eu estou realmente já vivendo o meu futuro. Olhando lá para frente. E sim, todos esses que já foram, todos esses que estão agora sofrendo, alguns com depressão profunda, já tenho atendido pessoas assim, elas podem voltar com a mente equipada, com o coração calmo, ela pode voltar a sorrir e sonhar com o futuro, porque tudo segue em frente. A vida vai continuar, vai seguir. É uma questão realmente de postura. É isso que eu gostaria de dizer para vocês, é isso que eu estou tentando fazer aqui e nós aqui no Instituto também, ok? Não sei se alguém gostaria de falar algo mais sobre isso, mas eu creio nisso. Quando a gente realmente olha para o medo de forma respeitosa, porque isso é uma memória nossa, do humano, o amor tem espaço. Ele volta. Ok, eu caí, voltei, estou aqui para uma pergunta para a Maria Inês agora, tá, Maria Inês? Ok. Então, vem uma pergunta bastante interessante, que ela diz assim, ó, tem uma questão que me inquieta neste momento. Muitas mortes sem despedidas. Muitos filhos que tinham pais em asilos foram separados do convívio e até da última despedida. A constelação familiar sistêmica pode fazer algo para restabelecer a paz diante dessas realidades tão sofridas? Quem fez essa pergunta, você tem o registro do nome da pessoa? Não? Ok.
Mas eu vou falar para você, antes disso eu quero fazer um assinalamento bem sistêmico, né? A fala do Paulo quando retorna, eu caí, mas voltei. Às vezes, sobre essa questão de a vida nos traz desafios que em alguns momentos a gente vai precisar lidar com eles. E sim, a gente volta. Se nós temos essa postura de sim ao que se mostra, como a Sônia falou, em relação ao medo, quando eu consigo daí olhar para isso de uma forma mais clara e mais objetiva. Mas respondendo a essa pergunta dessa pessoa, né, que agora eu não tenho o nome dessa pessoa aqui para poder referenciar diretamente a você, mas eu falo para você que fez essa pergunta. A primeira questão é você observar se você está vivendo isso. Se está acontecendo com um querido, com um pai, uma mãe ou um avô seu. Nessa postura de termos olhar para algo que tem a ver com o que é meu, o que não é meu, que eu tomo por amor. Mas ainda esse amor sacrificial da criança, esse amor que ainda acha que tem como fazer algo para o todo. Tem como fazer algo para salvar, de certa forma, a dor das pessoas. Nós precisamos nos afastar nesse momento desse romantismo, dessa ilusão, porque é uma ilusão, de pensarmos que a visão sistêmica vai resolver todos os problemas. Uma das questões, vocês vão trabalhar com o Paulo e a Sônia numa aula linda que eles estão fazendo para vocês sobre postura, uma das questões essenciais que a gente trabalha com vocês é o meu lugar. É o lugar de ajuda, o bom lugar de ajuda, o bom lugar de apropriação e de internalização de tudo que nós temos como realidade na nossa vida. Isso significa o quê? Se você está vivendo isso, tome essa dor para você, de forma muito clara, é meu. O que eu posso fazer com os meus recursos para lidar com isso? Primeiro, é constatar que sim, eu sou impotente diante disso. É uma realidade que eu não posso subverter. Mas coloque essa pessoa no seu coração. Você não está abandonando e nem está sendo abandonado. Vocês estão vivendo uma contingência de equilíbrio de saúde. O que significa? Os nossos idosos viveram um tempo suficiente, foi suficiente a vida que eles nos ofereceram através dos nossos pais, através, né, da nossa própria vida, que agora às vezes reverbera na vida de nossos filhos. O que eles nos deram foi suficiente para nos estruturarmos para seguirmos? Quando a gente diz sim a essa resposta, o trabalho deles, em alguma medida, já foi cumprido. E o seu propósito perpetua em nós e na nossa vida. Então, que forma mais respeitosa seria de nos curvarmos, e nos curvarmos mesmo ao destino deles, com todo o amor do nosso coração, e deixarmos no nosso coração um lugar seguro para eles. Podemos fazer o que a gente chama de uma boa despedida. Essa boa despedida não precisa ser diante de um corpo, né? Mas sim diante da alma dessa pessoa. O corpo, quando ela perde a sua função básica dentro desse processo, ele já cumpriu a sua missão. Tanto que nós os enterramos ou os cremamos, já cumpriu a sua missão, mas a alma permanece. Né? A Sônia gosta de citar muito Santo Agostinho, que diz: os mortos não estão ausentes, né? Eles estão invisíveis, mas não ausentes. Então, perceber que você pode presentificar essa pessoa no teu coração, na tua vida, com a história dela, sobretudo com um movimento extremo de gratidão à sua própria vida, que dependeu desse querido que veio antes. Se eu consigo olhar para isso, eu consigo estar exercitando essa visão sistêmica. Então, qual é o movimento? Né? Respondendo de forma bem clara essa pergunta, qual é o movimento? Não para em relação a todas as pessoas que não vão conseguir fazer sua despedida pessoalmente, mas eu digo para você especificamente que está vivendo essa dor. Se centre, coloque essa pessoa no seu coração com todo o respeito e a reverência que você possa ter. Faça uma boa e bela despedida. Lembre-se das coisas importantes, mesmo das coisas difíceis que essa pessoa propiciou para que você hoje pudesse estar nessa condição de amor, nessa condição de gratidão, nessa condição humilde de se curvar ao destino dessa pessoa. O corpo dela vai, mas se ela permanece no teu coração num lugar bem seguro, essa é a postura sistêmica, essa é a postura que a visão sistêmica traz para nós. Nós somos feitos de todos os nossos antepassados, de todas as experiências que a gente vive. Então, em relação a isso, a gente precisa crer não numa percepção ilusória, numa percepção romântica, que algumas pessoas às vezes ouvem a gente falando e acham que é uma visão romântica. Não é
é uma visão real. Se você for olhar dentro da biologia, nós temos as memórias não só dos nossos e cada movimento como esse que a pandemia está trazendo agora está claro que vai perseverar, que vai continuar. Eu desejo a você esse momento de recolhimento, esse momento de apropriação desse luto, mas um luto que possa conferir a você a alegria por você ter garantido idoso no seu coração. Alguém quer participar? Eu só queria falar uma coisinha que a melhor despedida é quando eu consigo respeitar a história desse querido. Respeitando exatamente a história dele, como foi, e essa gratidão me leva a fazer algo de bom, em honra ao que ele viveu. Com certeza. Como foi? Já que a palavra é despedida, parece que é um pouco da tônica da nossa conversa, né? Da mesma forma, as despedidas das pessoas que vocês precisarão desligar, ou os colegas que serão desligados. Pensem em formas de honrar essas pessoas, que sejam despedidas que fortaleçam a todos. Uma boa despedida. É isso. Paulo? Bom, vamos seguir em frente, então. Estamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas vamos crer que as coisas vão acontecer. Vai chegar até vocês a mensagem. Tá bom? A última pergunta que a gente separou aqui é de uma advogada. Ela diz: sou advogada, meus clientes cobram meu posicionamento nas redes sociais sobre as atuais decisões do governo e sobre a postura dos seus empregadores, pois sou uma advogada dos trabalhadores. Acontece que essa polaridade já não me interessa depois que eu comecei a expandir a minha consciência. Como agir? Como eu posso ajudar? E como não parecer isenta nesse momento? Sabe, é importante que, quando nós começamos esse caminho, e sim, a constelação sistêmica é um caminho de ampliação de consciência, com certeza, esse primeiro ponto que a gente começa a dar valor para aquilo que é uma postura interna. Que é essa postura interna do como se faz, e a gente vai falar mais sobre isso numa aula na frente, é mais importante do que se faz. Então, o que eu digo para você é: permaneça nesse lugar de não assumir um lado. Para vocês, advogados, essa é uma situação, eu sei, bastante complicada. Vocês vêm de um ambiente onde um ambiente litigioso, onde vocês aprendem na faculdade todos os instrumentos para o litígio, e quando alguém procura vocês criam uma aliança com essa pessoa. Enquanto advogados, sim, esse é o seu lugar, é defender aquela pessoa. Agora, um advogado sistêmico, ele está sempre com um olhar para o amplo. Então, quando você assume uma posição de defender ou criticar os empregadores, defender ou criticar a posição do governo, tu pode estar, por um lado, se aproximando do seu cliente, mas você se distancia de uma visão maior integral. Então, a primeira coisa é: olhe para o potencial do seu cliente, dos seus clientes, de viver essa situação que eles estão vivendo, de encontrar as suas soluções. Você permanece no seu lugar de advogado, né? E como advogada sistêmica, sim, você está trilhando o caminho certo de não se posicionar
de um lado ou de outro em uma posição política, né? Você deve permanecer no seu lugar de advogado. Ontem mesmo eu estava atendendo uma advogada que trabalha do outro lado, digamos assim, né? Como ela é advogada das empresas e tem muitas empresas que estão demitindo, sim, e ela está fazendo isso tudo. E é muito interessante, é uma pessoa que passou já por todo o treinamento do direito sistêmico e ela aprendeu a se colocar no lugar dela como advogada, com uma postura, enquanto advogada, ela permanece dentro de uma postura técnica. Isso significa que ela faz o serviço dela de uma forma primorosa, sem se envolver. Sem se envolver. A arte da ajuda, você perguntou como ajudar, a arte, como o Bert Hellinger diz no livro dele, As Ordens da Ajuda, a ajuda é uma arte, a arte de aprender a não se envolver, né? Então, permaneça nesse lugar que você tem trabalhado e lembre-se que o mais importante agora, enquanto advogada, é permanecer atenta às questões técnicas. Esse é o seu melhor trabalho enquanto advogada. Você permaneça como advogada. E sempre perceba quando o seu cliente está te seduzindo para entrar no lugar do pai ou da mãe dele, ou quando você se sente envolvida no sentido de querer cuidar do seu cliente. Permaneça nesse lugar de advogada. Ok? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Inês, Sônia, Ana? E talvez, Paulo, para essa advogada, quando eu ouvi a pergunta dela, eu ouvi assim, uau, olha que oportunidade que ela tem também de ampliar o olhar dessas pessoas. Eu não lembro se ela serve a trabalhadores, é isso? Aos trabalhadores. Que oportunidade que ela tem também de ampliar esse olhar e trabalhar nas pessoas o respeito por quem empreende, o respeito por aquelas pessoas que arriscam tudo. O empreendedor, o empresário, ele arrisca tudo, às vezes até o patrimônio da própria família, para servir a sociedade, produzir algo que nós precisamos. Tudo que nos cerca existe porque um empresário teve coragem de pagar o preço. Então, imagina que oportunidade que essa pessoa tem também de ampliar essa conversa. É claro que não é fácil, eu não tenho nenhuma ilusão aqui, mas é um serviço à vida e é um movimento necessário. Como que cada um de nós olha para o outro que às vezes serve a mim, serve a minha família, que toma os riscos para que eu tenha meu trabalho. Também é uma postura que pode levar muito crescimento. Sim. Escutando vocês, Ana e Paulo, né? Sobretudo, Paulo, quando você fala esse lugar do trabalhador, dessa pessoa que está nessa dúvida, né? Como ficar no centro, no meu lugar que já ampliou com uma visão sistêmica sobre isso. Nós estamos passando um momento onde nós todos precisamos somar nossas forças e não dividi-las. Onde nós não estamos sozinhos, onde estão acontecendo despedidas em todos os níveis para todas as pessoas. E nós não podemos agora simplesmente seguir, nesse momento, não seria pertinente seguir nossas ideologias, sobretudo políticas, porque isso já vai tirar força. Se a gente fosse fazer assim, ampliar um panorama, nosso presidente da República, nossos governantes, nossos gestores, eles estão nesse nível de cuidar dessa grande família que somos nós como país. Então, nós precisamos, nesse momento, unir forças a esse movimento, e não nos fragilizar os movimentos que estão sendo dificílimos, porque não tem nenhuma resposta fácil nesse momento. Qualquer escolha que o governo, que os patrões, que os empregadores irão fazer, elas vão criar um desconforto em alguma área, vão criar uma perda em algum. De toda forma, nós vamos perder algo. Mas para que nós possamos superar isso, nós precisamos ser respeitosos com essa dor imensa e com essa pressão imensa que nossos gestores, tanto empreendedores, os profissionais, quanto os nossos gestores políticos estão tendo nesse momento. Nós precisamos olhar como uma força. Nós estamos todos no mesmo barco. Não vai ser possível, né, dar um tiro no timoneiro, porque nós vamos perder o rumo. Nós vamos precisar unir forças. Nesse momento, a gente precisa saber que estamos numa situação muito, muito delicada e muito especial.
mas uma situação que está trazendo para a gente uma oportunidade de crescimento imenso, principalmente para lidarmos com mais respeito com as diferenças. Acho que isso é fundamental. Ok. Então, essas foram algumas perguntas que nós selecionamos e que nós gostaríamos de entregar a vocês. Saibam que nós estamos atentos a todas as perguntas que vocês trouxeram e essas, como a Maria Inês disse no começo, essas perguntas vão ser atendidas nessas próximas aulas que vocês vão receber, ok? Uma palavra de despedida de cada um. Um beijo no coração de todos vocês. Vai ser muito bom nesse momento estarmos contribuindo com alguma coisa para o crescimento, para passarmos por essa etapa tão desafiadora de uma forma mais equilibrada, mais centrada. Na presença nós temos força. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é: sintam-se presentes com vocês. E vocês vão entrar em contato com a riqueza que são vocês para os próximos. Então, os próximos mais próximos são seus queridos em casa, né? Para quem está acompanhando a família, ou no WhatsApp para quem está distante, né? Então, entrem em contato com a presença de vocês, nós vamos estar aqui acompanhando. É só mandar para nós. As suas perguntas. O livro dele, ele fala assim, eu já falei até, né? Tudo segue em frente. Então, nós estamos vivendo um momento de muita hostilidade, de muita dor. Mas ele fala uma frase que eu acho perfeita para esse nosso momento. O que é eficaz acaba se impondo. Então, o que é eficaz acaba se impondo. E nós estamos a serviço de ficar, né, em busca disso que é eficaz. E assim a gente está em contato com o movimento da vida e da morte da vida, e a vida segue. E nós vamos seguir. Indo ou não indo, a gente continua. Todos nós. Sim. Eu desejo muita força, muito sucesso para todos nós. Que seja uma grande oportunidade, que tudo que nós estamos vivendo e tanto sofrimento que estamos vivendo, que não seja em vão, que cada um de nós possamos crescer, mesmo com um destino tão duro. Mas, de alguma forma, que cada um possa encontrar o seu colaboração de contribuição para que nós possamos crescer e nos fortalecermos depois que tudo isso passar. Ok, então nos despedimos e nos encontramos nas próximas aulas, ok? Um grande abraço a todos. Olá. Tchau, até a próxima.